porque eu sonhei com um ensaio, Of Dogs and Enchanted Islands. Espera, sonhar literalmente. Eu sonhei com este ensaio. Explica. Começas com a 10ª ilha, salvo erro, não é? O primeiro ensaio. Qual é a 10ª ilha? A 10ª ilha é Toronto, não há dúvida nenhuma. Mas também há o lado positivo da saudade, em que eu acho que eu tenho saudade do cheiro dos eucaliptos da minha terra. Ai, da terra molhada, Né? quando chove, pingos. Né? Eu tenho saudades de uma bola de Berlim à beira da praia, porque não é o mesmo sabor aqui, né? Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio brilhar. Ora, cá estamos em mais um Sem Espinhas e, como sempre, aqui eu, na companhia da minha amiga, agora já lhe chamo amiga, já não acho digo muito que é bem. uma futura amiga. Acho muito bem. A minha amiga Ana Fernandes diria, gostas que eu diga o nome completo? Podes dizer completo, podes dizer só o Ana. Ou então, como diz o Jamie, a Dona Iana. A dona Iana A Dona Iana. e o Fernandes diria, como é que se diz dessa... Não tem- faço a mínima ideia. Como é que só se diz Iana? o Fernandes? É o Iana, é que ficou, não sei porque essa Eu- sílaba, mas pronto. Eu gosto, quando ele diz Iana? isso. Estou à espera da dona Iana. Não des ideias, não Tão incentivos. engraçado. Não preciso, ele já faz isso muitas vezes. Mas não estamos sozinhas, naturalmente que a nossa principal voz aqui hoje no Sem Espinhas, Maria João Maciel, que... Jorge. Jorge. Tem um nome maior que tu. Perfeita. Maria João Maciel Jorge, que para além de vice-reitora da Universidade de York, hoje vem apresentar uma obra literária. Eu não Maria sou João. assim tão importante. Claro eu que apenas não. sou reitora associada da faculdade, Isso é muito mais não complexo. da universidade. Não Isso é muito mais interessa, complexo. não interessa, é vice-reitora, é um bom título. Mas É um bom título. Mas qual é o teu papel? Eu não ia oferecer menos à nossa convidada de Desculpa honra, estar a não é? tratar por tu. Eu conheço a Maria João há tantos anos que agora te passou por tu. Posso continuar a tratar Com por tu? certeza. Pronto, obrigada. Qual é o teu papel como vice-reitora na faculdade? O meu portfólio é o portfólio global, portanto o título é Global and Community Engagement. E o que é que isso quer dizer? Isso quer dizer Troca que isso por eu miúdos. sou- Sem espinhas, Troca o que é que isso por quer miúdos. dizer? Isso quer dizer que eu sou responsável pelos alunos internacionais, por exemplo. A minha equipa é a equipa que apoia os alunos internacionais. Eu sou responsável por todos os protocolos, pela investigação que os colegas de York têm com colegas no estrangeiro, criação de programas entre universidades e, claro, apoiar as comunidades locais e globais. É só, alguns dores de diz ela cabeça. é só da faculdade, é só. É só. E também sou responsável pelo programa de... Temos um programa de verão que leva os alunos a várias partes do mundo e também lidero o programa de acesso à universidade. Portanto, temos 4 programas. Um para profissionais que recentemente imigrados já vêm com as credenciais, portanto nós estamos a ajudar a integrá-los no ambiente de trabalho. Temos um chamado Sanctuary Scholars, que é para pessoas com estatuto de imigração precário, para lhes dar uma oportunidade de terem uma experiência universitária. E temos Eu peço desculpa, mas vou já interromper. O que é o Estatuto de Imigração Precário? portanto, estão aqui ilegalmente ou estão aqui... Mas têm igualmente a oportunidade de frequentar uma universidade Isso mesmo. com Nós- algumas limitações. Claro. Temporárias? Sim. Mas, claro, o objetivo é apoiá-los financeiramente e dar-lhes a oportunidade de, se quiserem estudar mais, poderem qualificar como alunos nacionais, não internacionais. Porque o Olha, aluno isso é muito internacional interessante. paga muito mais, claro. não é? E depois temos um programa que é para mulheres e temos um programa que é para LGBTQS. Muito interessante. Pois é. E porquê que acham que há essa necessidade de diferenciar um para mulheres e o outro para LGTB? Para já, Eu nunca sei dizer as- Também eu não. nunca sei dizer as siglas eu peço todas. sempre, Peço imensa desculpa. já desculpa. a Com orientação, todo o respeito. a orientação sexual e de género é muito distinta e as filosofias e o estilo de vida das pessoas que se identificam ou num programa ou noutro também é muito distinto, portanto não seria justo combiná-las. Muito interessante. Para além Mas disso, isso não pode parecer ao mesmo tempo...
Peço desculpa, mas de certa forma é como que estar a beneficiar esse grupo, por outro lado pode ser considerado discriminatório para o resto dos alunos, ou não? Não, porque são grupos, portanto os grupos que nós focamos as nossas áreas de acesso à educação são áreas que nós identificamos como a missão da universidade, portanto a igualdade, justiça, e são grupos que nós sabemos que têm sido tradicionalmente excluídos. Portanto, em base nisso, o que estamos a tentar fazer é dar-lhes oportunidades que, de certa maneira, não teriam. Muito bem. Isso é no sentido de acesso? No sentido de acesso à universidade. De acesso à universidade, muito sim. Interessante. E ainda dás aulas para além desse trabalhão todo? Não. Bom, é que eu já ia aulas. Agora, se fosse da meia-noite às 7 da manhã. Não dou aulas porque o trabalho é um bocadinho complicado. É muito exigente, pois. Sim, tenho prato cheio. E pois, como é que é a adesão dos alunos internacionais? Imagino que cada vez será maior. Não, por acaso está-se a passar ao contrário. Ah, sim? Sim, porque o governo instituiu um limite no número de alunos, portanto este é o primeiro ano. É uma lei recente, é? É, que o governo instituiu, que se chama International Student Cap, portanto há um limite de alunos que podem vir para o Canadá, e depois houve muitos atrasos por parte do governo do Ontário, o que nos afetou bastante, porque foi o último governo do Canadá que instituiu o processo como selecionar os alunos internacionais. Claro que isso influenciou muito a nossa reputação, porque um aluno internacional que quer vir para o Canadá podia ter ido para British Columbia, por exemplo, que tinha um sistema preparado muito mais adequado que o nosso. Portanto, o governo do Ontário foi o último a instituir o sistema. Quando o sistema surgiu, muitos dos alunos internacionais já tinham ido para a Inglaterra, para a Nova Zelândia. Porque, embora seja uma lei federal, depende também do governo provincial. Sim, porque cada governo provincial tinha que instituir o que se chama um PAL, que é Provincial Attestation Letter. E o nosso foi um dos últimos a instituir o processo. Portanto, claro que um aluno internacional que tem tantas escolhas, a Austrália, por exemplo, é um destino muito comum para os alunos chineses, por exemplo, Austrália, Inglaterra. Baseado nisso, claro que vieram menos alunos para o Canadá e vieram menos alunos para o Ontário. Como é que estás a conhecer esse programa? Como é que eles chegam até ti? Bem, eu tenho uma equipa que o trabalho deles é apenas apoiar os alunos internacionais. Portanto, nós começamos durante o verão, temos um programa único em York, na nossa faculdade, que é York's First Friend, que é um programa que tem, os alunos têm vários aspectos que eu não entendo assim muito bem, porque também não é um programa destinado para a minha fase etária. Portanto, eles têm jogos, eles jogam juntos, e depois, quando chegam a York, a fins de agosto, não estão sós. Têm feito uma relação com aquele amigo, e são 2 alunos internacionais, porque nós, quando decidimos fazer este programa, fizemos um inquérito com os alunos, e eles manifestaram que gostavam de ter um amigo que tivesse os mesmos problemas que eles. Portanto, que não conhecesse o sistema, que viesse do outro lado do mundo. Portanto, quando chegam, é a oportunidade de eles não estarem completamente sós, já terem um aluno. Portanto, nós organizamos depois um evento para eles conhecerem o seu amigo virtual, que até então tinha sido virtual. Depois fazemos uma parte do que nós chamamos em York Orientation, que é a orientação dos alunos em setembro, para eles. Trabalhamos com os nossos parceiros na York International para apoiar as questões de imigração, as questões relacionadas com alojamento, para proteger os alunos também de certas práticas que sabemos que existem. E depois temos uma série de programação académica e social durante um ano. E o objetivo é celebrar as culturas deles e integrá-los na nossa comunidade. Portanto, eu quando comecei, o que eu gostava mais, e a parte mais fácil do trabalho realmente, é ir aos eventos culturais.
o Novo Ano Chinês, por exemplo, nós fazemos uma grande celebração para também homenagear os alunos que vêm da China. Temos muitos alunos da China, muitos alunos da Índia, portanto temos esta programação que de certa forma é uma programação, diria, holística, para que eles se sintam como parte da comunidade. Isso é um trabalhão enorme. E no meio desse trabalhão todo, houve tempo para escrever um livro. Pois, isto foi tudo nos pedacitos que eu tinha aqui e ali, e eu escrevi um dos ensaios que eu mais gosto, 2, durante a pausa do Natal. Portanto, Qual a minha é esse pausa ensaio? do Natal, um dos ensaios que eu mais gosto neste livro, que é porque eu sonhei com o ensaio, Of Dogs and Enchanted Islands. Espera, sonhar literalmente. Eu sonhei com este ensaio. Explica. Eu sonhei que havia algo que faltava no livro. E depois eu intuí que tinha a ver com Ilhas Encantadas. E nessa manhã eu estava sozinha, isto foi no dia após o Natal, e eu tenho 2 meninas caninas, e fui caminhar com as meninas caninas e comecei a juntar os pedaços que eu apenas tinha intuído, que tinha a ver com a minha ligação aos animais, especialmente com os cães, tinha a ver com a forma de tratamento e a forma ainda de o abandono e o abuso dos animais que eu vejo frequentemente quando vou a Portugal, e tinha a ver com os mitos das Ilhas Encantadas. E eu comecei a brincar com as cadelitas, a dizer, não seria bom ter uma ilha encantada só para cães. E foi daí que surgiu o ensaio. Muito interessante, eu gostei dessa abordagem. Mas tudo foi pensado, escrito em autocarros, em metro, em pausas. Porquê o IFAN? Para mim, porque o IFAN é aquele espaço cheio de possibilidades. É o espaço que nos liga de uma cultura à outra, ou de umas culturas às outras, e é o espaço em que nós podemos escolher de cada uma, ou de cada umas, o que é que gostamos, o que não gostamos. E é um espaço também, acho, privilegiado, porque é um espaço em que nós, por sermos ou por termos estas experiências culturais várias, somos mais tolerantes, somos mais abertos, temos uma capacidade de ver outras culturas, de aceitar outras culturas da mesma forma como queremos que aceitemos as nossas. Portanto, o IFAN é o espaço de possibilidades. O francês chama-lhe um elo de ligação e de união, por isso mesmo, não é? Sim, é isso mesmo. Interessante. Começas com a 10ª ilha, salvo erro, não é? O primeiro ensaio. Qual é a 10ª ilha? A 10ª ilha é Toronto, não há dúvida nenhuma. Em que aspecto? Bem, em muitos aspectos, mas especialmente porque Toronto tem o maior número de imigrantes descendentes dos Açores que qualquer outra considerada 10ª ilha. Portanto, em massa, a maior 10ª ilha é Toronto. É Toronto. Já agora, só para que as pessoas se enquadrem e encaixem, de que ilha é que tu és oriunda? Eu nasci em São Miguel, mas cresci no Faial. No Faial. Por isso sou frequentemente... O IFAN, exato mesmo. Por isso sou frequentemente questionada sobre a minha açorianidade, porque ainda há muita ignorância na nossa comunidade. Portanto, pensam que só há um sotaque açoriano, e que é o sotaque de São Miguel, especificamente de Rabo de Peixe e daquelas vilas pescatórias em que as pessoas têm sotaques muito fortes. Ainda este fim de semana eu tive uma experiência curiosa em que uma amiga minha celebrou 55 anos e eu estava com ela num restaurante português. E a menina que servia à mesa perguntou: "As senhoras são portuguesas?" Perguntou em inglês. E eu respondi em português: "Sim, sou açoriana." E ela disse: "Sim, sou do continente." E depois ela deu um high five à minha amiga. E olhou para mim assim e disse:
não parece açoriana e não tem sotaque açoriano. E eu então aí perguntei, mas qual é o sotaque açoriano? É aquele sotaque que ninguém entende. É uma miúda, talvez com 25 anos, para aí assim o máximo. E eu disse-me, mas a menina já esteve nos Açores. E ela, não. Pergunto-lhe quantas ilhas compõem o arquipélago dos Açores. Eu acho que ela não sabia. Então eu disse, sabe, a menina é muito ignorante. Disse-lhe. Disse-lhe. Claro que a minha amiga estava ali um bocadinho tensa e eu depois pensei assim, isto é sobre os anos dela, portanto eu não vou insistir muito nisto. Se é uma coisa que a Maria João tem é que não põe panos quentes nas coisas, não é? Não, e então eu disse, a menina devia ir aos Açores, depois a minha amiga disse, sabe, a minha amiga é professora e ela publicou agora um livro que fala sobre esses assuntos, a menina devia lê-lo. Claro que ela pensou, vou lá ler isto. Mas ainda há uma discriminação, eu diria uma discriminação que nós, açorianos, em que eu não me incluo nisso, de certa forma interiorizarmos que somos menos, que falamos pior, que somos como uma das frases que eu incluo aqui no livro, é de um livro The Portuguese in Canada. E nesse livro há um artigo, há um capítulo em que foi feita investigação sobre as percepções dos continentais enquanto aos açorianos, e uma das percepções é que os continentais que não conheciam os açorianos e que nunca tinham ido aos Açores, obviamente, disseram-nos aqui e que imediatamente perceberam que os açorianos eram um povo, acho que a palavra que usaram, backwards, a backwards people. Portanto, a 10ª Ilha também, e o livro é também uma tentativa de desafiar essas percepções. Que obstáculos tens enfrentado desde sempre, né? Tanto vamos ao início, eu sei que tu vieste para cá já jovem, que obstáculos é que enfrentaste e achas que alguns desses obstáculos têm ligação a isso que acabaste de descrever, do ser açoriano, ou de haver uma percepção errada, ou se calhar ignorante, sobre o que é ser açoriano? Bem, eu não tenho os obstáculos que eu enfrentei como eu acho que todos os portugueses enfrentam, que são aqueles estereotipos que, por exemplo, eu uma vez consegui um trabalho como Molly Maid, porque eu era portuguesa. E claro, eu sou péssima em tarefas domésticas. E eu lembro do meu patrão me perguntar, "Are you sure you're Portuguese?" E eu disse, sim, claro. Por que é que pergunta? Que não sabes limpar mesmo. E claro, há essa percepção que as mulheres portuguesas são, há essa percepção que as mulheres portuguesas são assim, que os homens portugueses são assim. Portanto, eu acho que nós enfrentamos esse como portugueses. Depois, há aquela questão da divisão entre os açorianos e os continentais, que já é muito menos claro que há as pessoas educadas não têm essa perspectiva, não é? Mas eu sinto que eu tenho sentido, através dos anos, os obstáculos que eu tenho tido nesse aspecto são de facto menores, porque eu tenho sido uma pessoa privilegiada. Eu tenho uma posição privilegiada, eu tenho um privilégio, eu estou muito consciente disso. Mas desde o início que questionavam, mas é açoriana, não pode ser, começou assim, não pode ser. Mas como é que não pode ser? Os açorianos não mandam os filhos para a escola, por exemplo, ou os açorianos não estudam. Essa era outra percepção. Depois é a questão do sotaque. Mas não tem sotaque açoriano. Não há sotaque açoriano. Cada ilha tem a sua forma de expressão. E eu tenho pena de não ter sotaque micalense, porque eu gosto muito do sotaque micalense. Portanto, mas eu sinto que aquelas pessoas que vieram para cá, que deram o corpo ao trabalho, que sofreram toda a sua vida, que sim, que foram muito marginalizadas e que foram vitimizadas. As mulheres da limpeza, por exemplo,
E há aqui Mas sempre pela outra franja de portugueses que eram continentais? Eu acho que em geral, os portugueses foram marginalizados. E eu às vezes fico a pensar, será porque os teóricos falam de violência vertical e violência horizontal. E quando nós não podemos exercer o nosso poder, temos a tendência a exercer a violência vertical, que é os pais baterem nos filhos em frustração e desespero, os com mais poder exercerem violência nos de menos poder. Portanto, eu não sei se na nossa comunidade alguma vez criou-se esse desespero de sentir-se que não tem poder e exercitar poder naqueles que talvez vissem como mais fracos. Não sei. Mas eu sei que os portugueses... Eu acho que isso acontece sempre, às vezes até por uma tentativa de sobrevivência, não sei. Acaba por às vezes acontecer. Sim, nós temos um provérbio, não sei se vocês têm, é um dizer que é: o bicho maior mata o mais pequeno. Portanto, é isso mesmo. É a teoria de Darwin, se pensarmos bem, né? A sobrevivência dos mais fortes. Ao olhar para este livro, e eu confesso que ainda não li tudo, ainda não tive tempo, mas saltou-me assim à vista a palavra saudade. Porquê é que a foste buscar? Eu fui buscar porque estou farta dos discursos de saudade. Aliás, o ensaio chama-se Saudade e o Great Trickster. E eu acho que a maioria dos imigrantes, isso tem a ver também com a imigração voluntária e a imigração forçada. E muita gente fala que a verdadeira tragédia é a imigração forçada. São aqueles que, por guerra, os refugiados, têm de sair do seu país. Há algo que se diga sobre a nossa imigração, porque a nossa imigração foi voluntária, mas nós viemos muito sedentos de tudo. Portanto, a maior parte dos nossos imigrantes vieram muito pobres. Vieram, de certa maneira, eram refugiados. Daquela pobreza, da falta de oportunidades, da falta de futuro. Exatamente. Portanto, eu acho que isso nos marcou muito e foi uma imigração, de certa maneira, nesse sentido, forçada. Porque, geralmente, quando se está bem, não se quer sair do seu país, mas mesmo quando se está mal, é difícil sair do seu país, claro. Portanto, eu acho que nós viemos agarrados ao nosso berço. Portanto, é tão fácil cultivar a saudade, é tão fácil pensar no país que se deixou atrás e não pensar no país que nos deu a oportunidade. Eu acho que isso às vezes nos falta. Mas acha que, apesar de muitas pessoas terem vindo para fugir dessa miséria, dessa pobreza, porque em muitos casos é miséria, não era só pobreza, Exatamente. Não é? A falta de oportunidades, a falta de futuro, inclusivamente para os filhos, acha que mesmo assim terão saudades? Claro. E do que é que têm saudades? Pois, isso é a questão que eu de facto pergunto no ensaio. Tem saudades de quê? Porque é fácil ter saudades de barriga cheia. Mas tem saudades de quê? Tem saudades de um país que lhes matou os filhos nas guerras coloniais? Tem saudades de um país que negou às filhas igualdade? Tem saudades de homens alcoolizados, bêbados, perdidos, que cometiam diariamente violência doméstica contra os filhos e com as mulheres? Afinal, que saudades é que tem? Eu acho que nós esquecemos esse passado. Este culto à saudade permitiu que nós tivéssemos esquecido aquele passado e em vez daquilo temos assim uma memória idílica das coisas que de facto não eram assim. E depois eu acho que também os diferentes governos usam isso para manter o imigrante ligado à nação. É a saudade da nossa terra. Portanto, a saudade é também um discurso político, é uma agenda que não é motivada por sentimento, mas por potencial
benefício financeiro. Eu lembro-me de estar num evento em que o governo veio, o que eu achava que era basicamente dizer aos nossos idosos para irem morrer em Portugal. E claro que o que é que eles querem? Querem o investimento dos imigrantes em Sem Portugal. dúvida alguma, sem dúvida. É assim, eu sou, e comparativamente convosco, eu sou uma imigrante recente. E eu tenho muitas saudades do meu país, mas eu não tenho saudades apenas do meu país, aquela coisa institucional. Eu tenho saudades da minha mãe, tenho saudades da minha filha, das minhas irmãs, de todos os meus amigos, porque eu venho para o Canadá com 45 anos, ou seja, é muito difícil mudar-se e absorver toda uma cultura nova, todo um país, todo um sistema, toda uma língua, tudo diferente. Com problemas também próprios, não é? Claro. Portanto, eu tenho muitas saudades, mas eu se calhar não estou a fugir de algo tão mau como a minha mãe se tivesse sido imigrante. Portanto, aquilo de que eu sinto saudades é bom, só que também tinha muitos problemas económicos, tinha muita corrupção e embora eu não tivesse fugido com problemas financeiros nem nada disso, eu fugi de passar o resto da vida a ganhar o ordenado mínimo. É claro. Portanto, eu tenho saudades, eu gosto daquilo, mas obviamente está longe de ser perfeito, senão eu não teria tido a necessidade de me vir embora. Pois. Mas a sua experiência é muito distinta, porque já veio noutra época, já veio quando há uma comunidade integrada, não é? Mas aquelas primeiras vagas, aquilo eram pessoas... Por isso é que eu acho que essas pessoas são extraordinariamente fortes, resilientes, fizeram aqui uma vida inteira sem precisar, sem terem falado algumas uma palavra de inglês. Isso é muito mais inteligente do que quem fala inglês fluentemente no país sem estrangeiro. dúvida, porque a integração é fácil. Tem que se reconhecer isso. Tem que se reconhecer. E muitas delas fizeram riqueza e grandes empresas. Isso também tem que ser visto. Eu acho que todo esse trabalho tem que ser reconhecido. E para além de que estruturaram praticamente um país dentro de outro país. Uma 10ª ilha, como tu fazes, Exato. como tu fazes essa 10ª, referência também. Porque no final de contas esta comunidade, e se me permites vou usar a tua analogia da 10ª ilha, é um pouco a comunidade portuguesa, né? Nós somos uma aldeia, uma ilha que está aqui integrada neste país, mas que sabe ser portuguesa, com saudade talvez de um passado que é um bocado estranho ou de um passado mais recente que não é assim tão mau de todo. Mas também há o lado positivo da saudade, em que eu acho que há aquelas pequenas coisas. Eu, por exemplo, eu tenho saudade do cheiro dos eucaliptos da minha terra. Ai, da terra molhada, né? quando chove, pingos. Né? Eu tenho saudades de uma bola de Berlim à beira da praia, porque não é o mesmo sabor aqui, né? E às vezes Sim, os sabores são diferentes. Muito diferentes, aquele cheiro, a sair do avião, até o cheiro à poluição é diferente. Ai, adoro. Adoro, diferente. os cheiros da poluição é diferente. Mas o que eu estou... de facto, o meu argumento é que nós podemos sentir saudades. Isso, exato. Sem sermos vítimas do né? sistema, Exato. desse saudosismo doentio. Exato. E manipulado, muitas vezes, manipulado Mas por governos. eu concordo consigo que relativamente às questões do governo, e é assim, o governo só se lembra e fala o discurso imigrante quando há essa necessidade. E agora eu sinto isso agora, antes eu não sentia, não é? Porque eu antes estava do outro lado e comecei a perceber realmente. Eu acho que ninguém quer saber dos imigrantes em Portugal, a não ser que vão investir, não é? Ou que vão para lá reformar-se, como disse muito bem. Mas há uma coisa muito curiosa que eu acho que é diferente nos Açores, corrijo-me se estou errada, que é as pessoas, os imigrantes que saíram dos Açores, não têm aquela vontade de regressar à ilha, como por vezes eu noto no continente. É uma observação que está correta, Maria João? De certa maneira, sim, porque, e esse de facto é um argumento que eu identifico no ensaio da 10ª ilha, que é, ao contrário dos continentais, mesmo sem muitas opções de sair, o facto de haver terra contínua dá muita esperança às pessoas. Os açorianos é só mar, quer dizer...
não há esperança de um dia. Nesse ângulo. Os açorianos é só mar, portanto eu acho que terra contínua. Há uma relação entre, sabemos que há uma Europa, sabemos que podemos lá chegar. É a luz ao fundo do túnel mas do comboio. acho que há uma condição característica entre sejam ilhéus ou as pessoas que vivem nas montanhas, porque até, acredito eu, para de uma forma de se protegerem, têm alguma dificuldade em ser permeáveis a outras culturas ou a deixar entrar. Mas Bem, acho que isso acontece tanto nas montanhas como nas ilhas, se não estou em erro. Eu li qualquer coisa acerca disso, não me lembro agora aonde. Mas também me parece interessante. Eu acho que é, de uma forma protetora, que não se deixam permeabilizar. Sim. bem, hoje em dia sim, mas antes da Revolução não havia, sim, não nessa havia altura, opções, claro, quer dizer, claro. os Açores, por exemplo, têm quase 5 séculos de isolamento. Isso transforma as pessoas, isso faz que as pessoas tenham certas características, por exemplo, na nossa linguagem, como nós usamos vocábulos do século XV, XVI, que já perderam o uso em Portugal continental. Isso é uma expressão daquele isolamento, daquela açorianidade. Portanto, as pessoas, hoje em dia, é muito diferente. Os Açores Claro. estão na moda hoje em dia. Completamente. Estão de moda, E estão de moda. qual é a tua opinião sobre isso? É que de repente toda a gente quer ir aos Açores, eu acho, faz-me lembrar aquelas pessoas das Canárias que aqui há umas semanas fizeram greve de fome, que estão fartos de tanto turismo, e eu pensei, daqui a pouco são os Açores a fazer o mesmo, porque está na moda. Qual é a tua opinião? Bem, isto é assim, é sempre fácil ter opiniões quando temos a barriga cheia, não é? As pessoas, há muita gente lá que depende do turismo. Não é tão distinto como quando nós vamos às Caraíbas, por exemplo. Nós sabemos que há uma questão ética, mas há muita gente a viver do turismo. Uma das coisas que eu acho que o governo dos Açores está a fazer bem é a aposta no turismo sustentável e a aposta na natureza viva. Portanto, não se encontra nos Açores, à exceção da cidade de Ponta Delgada e mais 1 ou 2 hotéis, na Ilha Grande, não se encontra essa infraestrutura de hotéis nos Açores. Que bom. Quer dizer, nós já vemos o McDonald's em Ponta Delgada e isso arrepia. Mas não há McDonald's nas outras ilhas. Não há. É um turismo mais bem pensado para proteger, porque o que é bonito de ir aos Açores é a natureza. Claro. Se vão começar a invadi-la, desaparece no ar. Portanto, há uma aposta, acho que é uma aposta bem pensada do governo nesse aspecto. Embora eu confesse que eu vi há uns tempos um hotel, era em São Miguel, lindo. Eu acho que os Açores têm uma particularidade que eu nunca estive nos Açores ainda. É uma vergonha, mas é verdade, ainda não estive. Vamos as duas. Mas eu vejo uma imagem, seja fotografia, seja vídeo, o verde e o azul, não, aquilo é Açores. Aquilo só pode ser os Açores. É um verde diferente. Não, sim, é uma coisa absurdamente maravilhosa, é um contraste lindo. Agora, confesso que à minha volta, inclusivamente a minha mãe já foi 3 vezes aos Açores, já visitou várias ilhas e tenho... Os continentais adoram os Açores. Sim. Passam a vida nos Açores. Eu conheço pessoas que todos os anos vão para os Açores. Exato. Exatamente. Temos que ir agora, Temos que ir a Maria João dá-nos o roteiro. Já apresentou o livro nos Açores? Não. Então, Eu apresentei o livro no Porto e passei uma noite nos Açores. Onde no Porto? A Universidade do Porto. Ai, que bom. Giro. Sim. Por acaso foi engraçado. Não foi como Toronto. Toronto foi assim emotivo, foi inesperado, de certa maneira. Mas foi bom estar no Porto e depois, de facto, passei uma noite em Ponta Delgada e, de facto, é só turistas em Ponta Delgada. Mas sai-se de Ponta Delgada é outro mundo. É outro mundo. É o mundo rural. Há planos para apresentar o livro nos Açores? Bem, eu tirei 6 dias de folga e depois arrependi-me porque cheguei constipada e tinha uma montanha de trabalho. Poderá haver planos, mas quando ainda não sei. Para nós as duas, que ainda não visitámos os Açores, e para começar, imagino que tínhamos tempo para visitar 3 ilhas.
Eu Onde é que nós escolhia, temos que ir? eu escolhia uma ilha de cada grupo, porque são divididas em 3 grupos. Corvo. São Miguel é engraçado porque há os 2 mundos. Há o mundo do turismo, há o mundo rural. Depois eu diria Flores ao Corvo, que é o oposto. Flores, eu lembro uma vez fui a um evento nas Flores e éramos talvez 20 e decidimos ir a um restaurante e eles não tinham comida para 20 pessoas. Ai, que giro. Que engraçado. Porque nunca tem 20 pessoas. Claro. E eu ainda disse, mas vocês não têm aí 2 galinhas nesse quintal? Batatas fritas. 2 galinhas aí atrás. Tiveram que imaginar o que é que iam cozinhar porque não tem 20 pessoas no Mas restaurante. cozinharam. Mas cozinharam. Sim, é que é. Flores, mas o Corvo agora tem um hotel. Não, a sério. O Corvo tem um hotel. Ainda não Eu fui sempre ao tive hotel. assim um fascínio enorme pelo Corvo, porque são quantos habitantes? Menos de 300. 300, exato. E cada vez menos. E havia um café, havia um... mas agora há um hotel, pronto. Há um hotel Mas e, eu e sempre eles, tive eles têm carros. Não há sítio para ir, mas eles têm carro. Eu acho tão engraçado. O Corvo é mesmo minúsculo e a fascina-me. maior parte do Corvo é uma grande cratera Pois. e pastos de vacas. Ai, eu Portanto, adoro não há sítio para ir. Portanto, eu fico fascinada por eles terem carros. Mas claro, toda a gente, isto é o mundo moderno, toda a gente quer ter o seu carro. E eu diria no grupo central o Pico. O pico. O Pico eu acho que é uma das ilhas mais A mim bonitas. fascina-me aquela montanha, o mistério que ela esconde. Eu ouvi a Fátima Lopes a falar sobre a subida dela ao pico, que acho que foi durante a madrugada, ou pelo menos para chegar lá acima, quando estava a amanhecer, e toda a preparação, porque acho que é super difícil. Parece que portanto, sim. A preparação física, a preparação psicológica e não sei o Eu quê. já subi ao Pico. Portanto, E confirmas? ela descreve como uma experiência única, difícil, porque diz que vão caminhando muitas horas sem falar, ou muito tempo, porque não convém cansar. Oxigênio. Não é? É o Exato. melhor não cansar. E então ela diz que de uma forma espiritual, eu acho que aquilo que eu entendi de como ela explica a subida ao pico, para mim foi completamente espiritual. Não, achei maravilhoso. Como é que foi a tua experiência? Eu ainda sou do tempo em que nós subíamos ao pico sem grandes coisas. Com uma perna às costas. Mas isso é comum às pessoas, aos habitantes de um lugar, não é? Porque estão habituadas Exatamente. ao habitat, acho eu, não é? Sim, mas nós também subíamos ao pico, não havia regras. Era combinar, fim de semana em julho nós vamos subir ao pico. Escolher um dia que esteja bom tempo, porque quando não está bom tempo, lá de cima não se vê nada. Claro, pois. Quando está muito bom tempo, vê-se 3, 4 ilhas. Ai, que É muito interessante. bonito. Mas agora é tudo muito... Agora é preciso haver um guia para subir lá ao pico com as pessoas, porque já houve pessoas que infelizmente já faleceram. Ah, Portanto, agora não se permite. Mas eu ainda era do tempo em que as pessoas iam atrás de uma carrinha. bola para a frente e fé em Deus. Exatamente. Nós levávamos bagaço e aguardente e bebíamos lá em Claro, cima. e tudo sobrevivia, E claro. tudo sobrevivia. Mata o bicho ali. Exatamente. Mas hoje em dia já não é assim. Éramos mais livres. Éramos mais livres, sim. Sim. Que outros pensamentos queres deixar sobre o IFAN? Bem, o que eu quero deixar sobre o IFAN, para já, pensamentos. Eu gostava que as pessoas que lessem, as pessoas que me conhecem, que dissessem: sim, isto é a voz da Maria João. Nota-se que foi ela que escreveu isto é os pensamentos dela. Aliás, houve uma amiga que me diz: tu falas desta maneira às vezes. E também gostava que as pessoas se sentissem identificadas, sentissem que isto é uma homenagem. Primeiro, é uma homenagem à minha herança cultural. Portanto, é uma homenagem aos Açores, aos açorianos. Mas é uma homenagem aos portugueses também. E é uma homenagem a qualquer imigrante que deixe o seu país e que vive entre mundos. Portanto, há isso. E depois o objetivo é fazer com que as pessoas pensem sobre certas coisas que às vezes nós não pensamos. Para mim,
uma das memórias que eu registro aqui e com a qual eu mais me identifico hoje em dia, porque começo a pensar nos nossos privilégios, foi que eu conheci uma velhota num streetcar em Little Portugal que nunca tinha recebido flores na sua vida. Ai, coitadinha. E eu estava a tentar se me via livre de um grande ramo que me tinham dado e que eu não queria aquele ramo porque era muito inconveniente, porque eu tinha um computador, eu tinha uma mala e eu lembro-me de sair daquele sítio e pensar assim, ai que porcaria, agora vou andar com este ramo aqui no streetcar, no subway. Estava muito irritada com aquilo. E houve uma senhora que entrou e que sentou-se ao meu lado e eu percebi logo que ela era portuguesa, porque há certos Trejeitos. há certos jeitos. E até a fisionomia. Sim, não sim. somos todos iguais, mas há muitas fisionomias que nós conseguimos identificar. Para mim, as mulheres de uma geração todas têm, parece que todas vão ao mesmo cabeleireiro, todas têm o mesmo corte de cabelo. Aqueles cortes de cabelo fabulosos. Todas têm o mesmo corte de cabelo. A minha mãe agora mais velha tem um corte de cabelo muito mais moderno do que tinha há outrora. 30 anos atrás. Depois todas têm um par de brincos que são muito portugueses, eu vejo logo. E depois todas usam a sua mala como se levassem $1 milhão ali, pois é. muito apegadas à sua mala. É não é? verdade, isso E é então tão eu percebi engraçado. logo que ela era portuguesa. E comecei a falar com ela e falámos. Ela falou das netas e até comentou que eu tinha as mãos suaves e que ela não tinha, porque ela tinha trabalhado sempre toda a sua vida em limpezas. E eu disse qualquer coisa assim, poética demais para ela. Eu acho que ela, mas a senhora tem aquelas mãos que fazem coisas. E ela ficou a olhar para mim, que é isso agora, as mãos que fazem coisas. E eu a tentar ser poética com ela. E depois eu pensei, tive aquela ideia, eu vou-me livrar deste ramo de flores. Vou dar a ela. Porque ela comentou, mas que flores bonitas, onde é que a menina conseguiu essas flores? É? E eu disse, a senhora sabe uma coisa, eu gostava que ficasse com estas flores. E ela, não pode ser, mas as flores... mas eu gostava que a senhora ficasse com estas flores. E ela começou a ficar emocionada e disse-me que nunca tinha recebido flores. Até eu já estou emocionada. Realmente. Olha a coincidência, hein? Não há coincidências. Não há coincidência. Eu registro este momento aqui. Porque eu acho que há muitas pessoas na nossa comunidade, muitas mulheres especialmente, que nunca tiveram voz, que nunca receberam flores, que nunca pensaram que tinham mãos poéticas. Que nunca foram sequer bem tratadas e respeitadas, talvez. Exatamente. Porque muitas delas continuaram aqui vítimas de um sistema de opressão. E claro que o problema em ter uma comunidade muito estabelecida é que é uma comunidade que vive, de certa maneira, com as suas próprias regras, com a sua própria cultura. Claro. Portanto, eu queria registar essas vozes que nunca tiveram voz. Obrigada, especialmente por essa história tão linda no Streetcar. Estamos quase a chegar ao fim. Quase. Maria João, tem um telefone do seu lado direito. Se pudesse telefonar para o passado, Antigo. com quem é que falava? E o que dizia? Não estava à espera desta. Isto foi uma ideia do nosso idiota de Jamie antes de começarmos. Bem, é uma ideia engraçada. Nós achámos também. Eu acho que eu ligava para mim. Que giro. Ele também mencionou isso. Que mensagem dirias a ti própria? Ou que pergunta farias? O que é que conversava consigo próprio lá atrás? Eu acho que eu diria, um dia tu vais ser uma mulher cheia de confiança e vais ter uma posição privilegiada e um dia tu vais ser uma coisa que nem sabes que existe, que é vice-reitora. Porque eu nunca pensei que eu ia ter esta vida. E está a falar com a Maria João de que idade, mais ou menos? Quando eu tinha 14 anos, eu me sentava à beira da água e imaginava os mundos fora da ilha. Os mundos que eu apenas pressentia nas minhas primas que chegavam da Califórnia com roupas diferentes, cheiravam diferente. A minha obsessão, eu tinha uma obsessão que continuei aqui durante muitos anos com Sun-Made Raisins. Porque elas traziam aqueles pacotes passas. pequenitos
de Sun-Made Raisins. E eu comia aquilo uma de cada vez para durar muito tempo. E eu continuei isso aí uma década depois de eu chegar no Canadá. Eu comprava aquelas passas e fazia exatamente isso. O meu fascínio por moda, por exemplo, veio das minhas primas, que elas eram assim, tinham uma moda muito diferente da nossa e maquilavam-se. Eu continuo a gostar de maquilagem por causa que eu lembro que eu não podia, não era permitido e eu morria de inveja das minhas primas. Claro, ai não. Só não? uma última pergunta da minha parte, não é? Sim. Onde é que podemos adquirir o livro? O livro pode ser adquirido online na archipelagopress.com, pode ser também adquirido na York University Bookstore e na loja Saudade, em Little Portugal. Tínhamos de terminar com a saudade. E há vários outros locais no Canadá, livrarias pequenas em que o livro pode ser adquirido. Só mesmo para terminar, falaste em Archipelago Press. É uma editora luso-canadiana? É uma editora luso-canadiana liderada pela Fernanda Viveiros, que aqui há uns anos publicou uma antologia, foi a primeira antologia de autores luso-canadianos pela Fidalgo Press, que é chamada Memória. Portanto, temos uma editora para obras em português, se assim o desejarmos. Eu não sei se a Fernanda tem interesse em obras em português. Eu penso que o investimento dela é em obras portuguesas, em tradução. Mas claro, Claro. é preciso perguntar, não é? Prazer. Muito obrigada, Maria João, foi um gosto. Muito sucesso. Prazer foi meu. Foi uma conversa muito, muito, muito agradável e espero que, independentemente de todas as outras pessoas que nos possam ouvir a ver, que essa senhora a quem deu o ramo de flores, que também tenha a possibilidade de ter, de assistir a este podcast. Esperemos que sim. Obrigada, Maria João, foi um prazer. Obrigada eu. Obrigada. Chegamos assim ao fim de mais um Sem Espinhas, hoje com Maria João Maciel Jorge, e terminamos assim da melhor forma aqui o Sem Espinhas. Este episódio tem o apoio de Creative 7, a empresa de marketing que faz o seu negócio brilhar.